Deus nenhuma coisa é impossível. Antes de começarmos, vamos pensar um pouquinho. Quem aqui precisa de um milagre? Quem aqui precisa de receber uma graça? Todos nós precisamos. Vamos colocar a nossa mão sobre o nosso coração e vamos pedir para o Espírito Santo abrir o nosso ser para ele ter um livre acesso para receber a graça. Glória, Espírito Santo, eu quero muito, eu desejo muito receber a graça que vem das mãos de Deus, Pai. Abra o meu ser para que tenha um livre acesso para eu colher todas as graças, para eu receber os presentes de Deus, receber os favores de Deus. Para melhor compreender, eu vou meditar com vocês sobre a vida de Abraão e Sara. Abraão estava sentado na porta da sua tenda e viu 3 homens de pé diante dele. Ele foi ao encontro desses 3 homens e prostou-se por terra. E disse: encontrei graça aos vossos olhos, entre na minha casa. Então, quando aparece o Pai, Filho e Espírito Santo, podemos personificar assim no nosso entendimento. Quando aparece Deus para Abraão, na figura daqueles 3 homens, ele fala: entra na minha casa. E hoje, diante da nossa necessidade, podemos dizer a mesma coisa. Deus, entra na minha casa. Põe a mão no teu coração, fecha os olhos, escutando essa música baixinho, fala: entra, Deus, aqui dentro dessa casa. Entra dentro de mim. Visita quem eu sou. Porque o Senhor está perguntando para você. Sabe aquela situação que você está preocupado? Aquela pessoa que tem te preocupado muito? Ou porque está doente? Ou porque está com algum problema? Deus está falando assim: onde está essa pessoa? Que foi o que Deus perguntou para Abraão: onde está a tua mulher, Sara? Apresenta para Deus o seu impossível, a sua causa, as pessoas que necessitam de cura, porque nessa tarde eu quero apresentar a minha mãe, que está doente. Falar: Senhor, entra nessa casa, visita a minha mãe que está doente, visita todos os doentes do mundo inteiro, visita aqueles que mais necessitam da graça. E Deus disse assim: daqui 1 ano, Abraão, eu vou voltar na sua casa e a sua mulher, que é estéril, vai ter dado à luz a um filho. Então, um daqueles homens proclamou para Abraão o impossível da vida dele: a esterilidade da sua mulher. Entrega o seu impossível nas mãos de Deus e, acompanhando com a palavra: daqui 1 ano eu volto à tua casa. Deus falando conosco. Daqui 1 ano eu vou te visitar de novo numa oração e eu vou ver a graça concretizada na sua vida. E aí nós temos uma deficiência como a Sara. A Sara estava atrás da parede da tenda, né? Atrás da porta, ouvindo. Ela riu e falou assim: como essa graça vai acontecer na minha vida? Eu sou muito velha. Como eu ainda poderei conhecer o amor? E quantas vezes na nossa vida fazemos isso? Olha, meu irmão, Deus está te curando dessa enfermidade que você tem pedido há tantos anos. Gente ri e fala assim: não é para mim. Ah, não, Deus está falando é com aquele outro moço que está ali do lado, não é comigo. Isso é Sara fazendo com a vida dela.
E o Senhor disse: porque Sara riu, essa verdade se cumprirá. Que bom, né? Que Deus não olha a nossa fraqueza. Não olha a hora que a gente não está acreditando direito nele. E ela terá o filho. E você, meu filho, receberá a graça que você veio buscar aqui hoje. E aí Sara, envergonhada, disse: não, eu não ri. Ele disse: riu sim. Por quê? Porque para Deus não escondemos nada. Deus conhece todos os nossos sentimentos. Deus conhece todas as nossas bobagens, as nossas brigas, a nossa falta de acolhimento com Ele, nossa falta de vivência com Ele. Ele a conhece. E os homens partiram da porta da tenda de Abraão rumo a Sodoma. E Abraão foi os acompanhando, que naquela época, quando saía da tenda, o dono da tenda acompanhava a visita até ao longe, lá no deserto. E ficava olhando até a visita sumir no horizonte. E Deus falou com Abraão naquela história. Deus mostrou para Abraão o que Deus ia fazer com Sodoma. Sodoma foi aquela cidade que foi destruída por causa do pecado que ela cometia. Então, enquanto Abraão estava com Deus, na pessoa daqueles 3 homens, que ele ficou plenamente na presença de Deus, ele perguntou: mas Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor vai matar ele junto com os injustos? Como que o Senhor vai fazer se o Senhor é um Deus de amor e de justiça? E ele começou a negociar com Deus. Mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai desistir de destruí-la? Em silêncio estavam, ele insistiu: e se tiver 40? E se tiver 30? Mas Senhor, se tiver pelo menos um, será que o Senhor vai ter misericórdia? E o Senhor retirou-se dali. E Abraão voltou para casa. Então, para que tem uma historinha grudada na outra, lá na Bíblia? Para explicar que Deus nos dá a graça. Mas Deus também experimenta o nosso coração. Olha, Abraão, eu estou te dando um filho, que era o impossível da sua vida. Mas eu vou destruir aquela cidade lá. E Deus olhou para o coração de Abraão, para entender aonde estava a bondade no coração daquele homem. E esse é o mistério para que o céu se abra para nós. Existe até uma passagem nos evangelhos que diz assim, que o Senhor saiu para cobrar, né, dos operários dele. E que quando ele cobrou de um, ele saiu e bateu no empregado dele e fez a confusão para receber um dinheiro para pagar o Senhor. Mas ele tinha recebido a graça. Então, o que Deus quer falar para nós hoje? Defende a causa do justo. Ama o irmão. Intercede pelo irmão, porque eu vou abrir o céu para você. Mostra a sua misericórdia humana, que eu vou mostrar as comportas do céu abertas para cada um de vocês. Olha o quanto Deus é rico no amor dele. O quanto a misericórdia dele é maravilhosa. E Deus realiza o impossível da vida de Abraão. Ele mostra o seu poder. E aí nós vamos também pensar em Ana. Ana, esposa de Eucana, a mãe de Samuel. Ela chorou por longos anos pela esterilidade. Eram 2 esposas, uma tinha muitos filhos e ela nenhum. E ela chorava porque ela não tinha filhos para viver aquela alegria de família.
E um dia ela entra no templo e ela derrama o coração diante de Deus. Ao ponto do sacerdote que está lá pensar que ela estava bêbada, embriagada de vinho. E ela disse: não, Senhor, eu estou falando com Deus das minhas amarguras, das minhas tristezas, dos meus rancores. E ele falou: vai, porque Deus vai te dar a graça, minha filha. E nessa situação Deus ajudou ela na pessoa do sacerdote. Falou: vai, porque você vai receber a graça. A mãe de Sansão era estéril por longos anos. E o anjo a visita por 2 vezes para colocar ela numa determinada penitência. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, ter o cuidado com coisas que são profanadas. O teu filho salvará Israel do poder dos filisteus. Vai nascer um grande guerreiro. Quer dizer, vai nascer uma pessoa que vai salvar o povo dessa região. E Deus, ele prepara os milagres para nos dar uma missão. Vamos pensar qual é a missão minha e sua. Deus nos deu família, Deus nos deu filhos, Deus nos deu trabalho. Onde é mesmo que Deus quer que seja realizada a minha e a sua missão? Então devemos pensar sobre isso. Porque Deus, ele prepara os milagres para a nossa vida, para a gente se tornar capaz de cuidar da nossa família, de educar os nossos filhos no caminho de Deus. Que não sabemos se estamos preparando um filho, uma filha, para ser um padre, para ser uma freira, para ser um doutor que vai salvar tantos doentes na humanidade. Uma pessoa que tem uma profissão para acabar com o sofrimento das pessoas. Então nós temos missões. E Deus prepara ela no silêncio do nosso coração. Escuta Jacó, escuta Eliette, escuta João, escuta Patrícia. O Senhor está falando com cada um de nós. Escuta, agora me escuta, porque eu vou falar com você. Tu és o meu servo, aquele que eu escolhi. Olha para as pessoas que estão à sua volta, que Deus te deu para cuidar. Não tenha medo. Eu vou te capacitar naquilo que eu te coloquei para cuidar, para fazer. Porque eu derramarei água no solo seco. Mas como é que é esse negócio de solo seco na vida da gente? Nós vamos vivendo os sofrimentos na nossa vida, vai dando uma secura aqui dentro da gente. Vamos entendendo que a gente está longe de Deus. Vamos entendendo que a gente não fica feliz com as coisas. Vamos entendendo que a gente não quer conversar. Mas por que isso acontece? Porque o nosso coração guardou mágoa, guardou rancor. Ou porque estamos fazendo algo que não agrada nem um pouco a Deus. Quais são as coisas que nesse mundo nós podemos fazer que não agrada a Deus de jeito nenhum? Não preciso enumerá-las. Todos nós sabemos o que não convém, o que não é direito, o que não convém aos mandamentos da lei de Deus. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e darei a bênção. Olha de novo os que Deus te deu. Eu vou derramar o meu espírito sobre todas essas pessoas que eu confiei a você. Eu vou te dar uma bênção. A bênção, ela não chega gritando no microfone, né, gente? Ela chega de mansinho e vem morar aqui dentro. Todas as bênçãos de Deus chegam na nossa vida como uma brisa leve, que traz serenidade, que traz paz.
Tem pessoas que têm muita facilidade de ficar falando de milagre, de milagre, de milagre. Mas vamos entender que o maior milagre é viver em paz. Viver em tranquilidade e harmonia com o Senhor. Olha, filho, olha, filha. Vocês vão crescer como vegetação irrigada. Você já viu uma hortaliça, gente? Todo mundo aqui já viu, né? Tem umas mangueirinhas assim, ó, de gotejo, ligada na água, e fica caindo umas gotinhas d'água naquelas plantas. Pensa que plantas que ficam bonitas e saudáveis. Assim a água do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, através da intercessão da Virgem Maria, né? Hoje, a aparição de Fátima, né? Dia 13 de maio, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Espírito Santo, que é o esposo da Virgem Maria, está a gotejar a água sobre nós como vegetação. Está lá na palavra de Deus, lá em Isaías. Fala, Senhor, eu quero receber essas gotas da água do Espírito sobre toda a secura que está dentro de mim, sobre tudo que está confuso dentro do meu coração, sobre as coisas que têm me preocupado. Eu quero receber, Senhor, dessa graça que o Espírito Santo promete na palavra. E aí tem uma dinâmicazinha que a palavra vem falar pra gente. Olha, filha, olha, filho, eu sou o Senhor, me reconheça. Fala, Senhor, eu te reconheço como meu Senhor. Como Senhor da minha vida, como Senhor de todas as situações. Eu te reconheço como meu Deus Todo-Poderoso. Envia sim o teu Espírito Santo com o teu aguaceiro para encharcar o meu interior. Eu preciso dessa água viva para me ter uma vida nova. Muda o meu pensar, muda o meu sentir. Vem, Espírito Santo, e não goteja somente dentro de mim, mas dentro da minha casa, sobre a minha família, sobre os que estão doentes, sobre os que estão depressivos, sobre os que estão em desarmonia. Derrama essa água. Derrama essa água do Espírito sobre toda a minha descendência, sobre toda a minha família. Pensa naquelas pessoas da sua família que mais estão precisando no dia de hoje. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. E vá pensando no milagre que você precisa hoje. São tantos. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Vamos falar de uma coisa que é muito séria na nossa vida, na atualidade hoje. Somos fabricantes de ídolos. Eu tenho a novela que, se eu não assistir ela, eu vou morrer hoje. Já ouvi isso? Nossa, quase morri de tanto desgosto. Não assisti a novela X. Nossa, mas essa semana eu não tive tempo de assistir nenhum capítulo daquela série tal. Então eu vou lá na loja, compro um vaso assim, bem bonito. Chego e põe em cima da mesa. Com as flores lindas. Aí o marido chega da rua, né, e acha tão bonito aquilo, que ele sente até que ele está mais livre. Ele vai lá e abre a janela.
Quando ele abre a janela, dá um vento, cai vaso, quebra tudo, amassa todas as coisas. A esposa vem, briga, fica de mal com ele uma semana. Porque ela está fazendo daquele vaso um ídolo para a vida dela. Então são as coisas corriqueiras que nós vamos criando como estruturas para ocupar o lugar de Deus. Então nós somos fabricantes de ídolos. A gente arruma um amigo, esquece da esposa, esquece dos filhos, só vale o amigo. E a esposa vice-versa. Acontece também, como acontece nos jovens. Eu paro de escutar meu pai e minha mãe, porque só serve o que a fulana fala, o fulano fala. Então temos que ter cuidado. Que tipo de ídolos estamos fabricando para a nossa vida? Que tipo de estrutura que eu estou criando como fuga para não me encontrar com Deus? Estou dizendo para ninguém que não pode ver televisão. Não é isso. Não estou dizendo que a gente não pode ficar insatisfeito com as coisas. Não é isso. Estou dizendo do exagero, da desordem que a gente causa por causa das coisas. E a gente modela um Deus que não é Deus para a vida da gente. Pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser um jogo. Colocamos no lugar do Deus Todo-Poderoso. Mas aí todo dia, quando eu vou deitar, 2 minutos, eu digo, Deus, mas eu preciso do milagre. Ai Deus, sempre a gente tem lá uma Nossa Senhora no quarto, a gente fala assim, nossa mãe, mas eu preciso do milagre. Mas esse milagre nunca chega. Porque falta em nós bom senso. Isso é a palavra que fala para nós lá em Isaías, que falta bom senso, que falta juízo no ser humano para ele conduzir a vida. E vivemos de uma forma que estamos como que de olhos fechados para Deus e de olhos abertos só para o mundo. Quantas coisas do mundo têm feito perder a nossa alma? Que tem causado impaciência, que tem causado intolerância na gente, cansaço. Porque são coisas que estragam a nossa alma, cansam o nosso espírito, faz a nossa mente ficar adoecida. E ficamos às vezes sem compreender. Nossa, mas minha condição financeira está tão difícil. O que será que eu estou colocando no lugar de Deus? Será que eu não estou colocando só o dinheiro no lugar de Deus? Só a necessidade desse dinheiro? Eu estou precisando tanto de um trabalho, mas eu estou tão revoltado porque eu perdi meu último trabalho de uma forma injusta. Eu estou presa naquele passado. Usar da nossa inteligência, do nosso bom senso, da nossa humildade. Falar, Senhor, eu não dou conta de nada sozinho. Misericórdia, Senhor. Hoje eu estou desesperada. Hoje eu estou desesperada porque eu quis fazer por mim mesma, por mim mesmo. E o Senhor, Ele vem falar assim para você. Jacó, meu servo. João, Maria, Elizabeth, minha serva. Ele está falando comigo e com você. Eu perdoei os seus pecados. Eu já te perdoei de tudo que você fez, das brigas que você viveu, das vezes que você brigou com seu irmão, que era a questão de Jacó. Eu já te perdoei. Volta para mim o teu coração, porque eu te resgatei. Eu te chamei pelo nome. Eu sou o Senhor e eu fiz todas as coisas. Eu sou o teu Deus, eu te fiz. Eu te criei. Olha para mim, volta para mim. Porque Deus, Ele cumpre a promessa. Se Ele te der uma família, Ele vai sim te dar um meio de tratar dessa família.
Se Ele te deu uma peleja com uma doença, Ele vai te dar a condição de alcançar a cura. Se Ele te deu filhos, Ele vai te dar a condição de educá-los. Mas aí temos uma escolha, né? Eu quero educar meus filhos. Eu quero mesmo amar minha esposa, eu quero mesmo amar o meu esposo, que ainda tem o meu querer. E aí o Senhor está falando, volta para mim. Eu já te resgatei, olha para mim porque eu quero te ajudar. Então nesse sábado, dia 13 de maio de 2023, na palavra está falando que o Senhor quer nos ajudar, que basta darmos o livre acesso a Ele e voltar o nosso coração para Ele. Falei, eu quero mesmo essa graça e eu preciso de ser educadora, de ser educador. Eu preciso de ser o homem da casa que dá conta de todas as responsabilidades financeiras. Eu preciso de dar conta dos idosos que eu tenho que cuidar. Eu, como comunidade Fonte de Água Viva, eu tenho que dar conta de ser missionária, de fazer a vontade de Deus, de levar a palavra de Deus. Eu preciso de ter fidelidade com o projeto de Deus. Eu preciso de inserir a minha vida na vida de Jesus, na vida de Deus, na vida do Espírito Santo. Eu farei de ti um grande povo e te dou a minha bênção. A palavra de Deus não mente. Isso eu aprendi há muitos anos. Se Deus te falar assim, eu te dei uma bênção, pode esperar que ela já chegou. Ela já está aí. Às vezes nos encontramos com a casa meio abalada. A gente é casa. A casa meio abalada por causa dos sofrimentos da vida e não estamos percebendo. Mas a graça de Deus já habita aí dentro de cada um de nós. E aí vamos lá para Lucas 1. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Nossa, Eliette, mas esse versículo é tão pesado. Mas é verdade, nenhuma coisa é impossível para Deus. O impossível é nós que criamos em nós. Você tem certeza que Jesus é seu Salvador? Tem certeza que Deus é um Deus do milagre? Será que eu tenho certeza que o Espírito Santo está a derramar o seu aguaceiro dentro de cada um de nós? Minha fé. Levanta, Senhor, a nossa fé como povo de Deus. Faz eu ter mais fé. Faz eu ter mais crença no Senhor. Porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor me fez tão perfeito, tão perfeita. E aí Zacarias estava servindo lá no templo, né? Dentro do Santo dos Santos. Com a mulher dele estéril, Isabel era estéril. O anjo chegou perto dele e ficou com medo. Quantos de nós quase moramos dentro da igreja, temos medo de Deus, temos medo de Jesus? Aí eu senti assim um tremor no coração, fiquei com medo. São as moções de Deus tocando na gente. Vamos deixar Deus visitar a gente com prazer. E ele saiu de lá, que jeito, ó, mudinho, porque estava com medo de sair falando bobagem lá de fora. Deus falou, o nome do menino vai ser João e vai nascer. Lá da Isabel, velha mesmo, né? E ele ficou muito perturbado com medo. Diante da dificuldade que você está passando hoje, qual é a sua perturbação? Qual é o nosso medo? Eu estou com medo de alguém morrer? Eu estou com medo de não dar conta? Eu estou com medo de eu não dar conta de ser missionária? Eu estou com medo de não dar conta de educar os meus filhos? Mas foi Deus que me deu, gente. Eu preciso de dar conta em Deus, porque Deus já me deu a graça de dar conta. É eu que estou criando a impossibilidade. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Mas Deus não falou isso só para Zacarias, né?
Deus falou isso para mim e para você. Não tenha medo algum. Eu já ouvi, eu já vi as suas lágrimas. Eu já vi todo o seu apuro, meu filho, minha filha. Levanta, eu já te dei a graça. O anjo anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Aqui. Grávida, né? Uma menina lá em Nazaré, tá lá na casinha dela. Ela não estava em outro lugar, estava em casa. O anjo a visitou e falou assim: a sombra do Altíssimo vai te cobrir. E você dará à luz a um filho chamado Jesus. Como se dará isso, Senhor? E olha que eu tenho 50 e tantos anos, né? Eu acho que se o anjo falasse para mim, sair correndo, né? Medo. Mas ela é uma menina muito jovem. Como se dará isso se eu não conheço homem algum? O anjo disse: você vai ser sempre virgem e gerar um filho virginal. Está lá nas obras dos santos escrito isso, né? Nada é impossível para Deus. Isabel e todas as outras mulheres eram estéreis. E Deus fez o ventre delas gerar um filho. Maria, que não era a mesma situação. Maria era fértil. Mas sem homem algum ela gerou um filho. Então tudo é milagre, não é? Não importa a forma que Deus realiza os milagres na nossa vida. Não importa a condição que a gente encontra. O mesmo milagre daquelas 4 mulheres é o mesmo milagre da Virgem Maria. Deus os cobriu com a sua sombra. Pensa de novo na sua casa. Pensa de novo no seu milagre. Pensa no milagre do Fonte de Água Viva. Os membros do Fonte de Água Viva, qual milagre que estão precisando no dia de hoje? Porque a sombra do Altíssimo paira sobre nós, como no dia que Maria ficou fecunda para dar o Salvador a esse mundo, para tirar o ser humano da perdição do mundo, tirar o ser humano dos pecados. Hoje, para nos tirar do desespero que estamos, paira sobre nós a sombra do Altíssimo. E o Senhor fala no meu coração que todos os pensamentos confusos vão embora. Porque o Senhor se faz presente dentro de cada um. E Maria, ela vive uma experiência profunda com Deus. E nós vamos pedir que Deus nos dê essa mesma experiência profunda. De sentir a presença de Deus batendo dentro do nosso coração. E o primeiro ato de Maria é sair às pressas, ir ajudar a sua parenta Isabel, que já idosa estava no 6º mês de gravidez. Toda pessoa que recebe um grande milagre, ela recebe junto com o milagre o dom da misericórdia, o dom de ajudar o outro. Ela sabe olhar para o outro e falar assim: ele precisa disso. E é agora que ele precisa. Porque isso abre as portas do céu. Abraão caminhou até lá longe no deserto com os homens. Mas, Senhor, olha para o povo, ó, tem justo lá. Deus abriu a porta do céu e deu o que ele mais queria, que era um filho. Todo aquele que recebe uma porção de Deus precisa nascer o dom da bondade no coração. Senão não receber. Toda árvore precisa dar frutos. Eu recebi água. E hoje é água que o Senhor está derramando sobre nós. O aguaceiro. Como uma árvore sendo regada. Qual é o fruto que eu vou prometer para o Senhor aqui aos pés da Virgem Maria? Para que as portas do céu se abram com toda a intensidade daquilo que eu necessito. De que maneira que eu vou amar?
Porque eu preciso de amar o meu irmão da maneira que ele se encontra. É fácil? Não. Difícil. Eu tenho que olhar para o Daniel e amar ele da maneira que ele é. Eu tenho que olhar para o Derson, para cada pessoa que é aproxima. Eu amo só simplesmente amo. E paro para ouvir. E paro para ajudar. E é assim com todos nós. Quando acolhemos a palavra de Deus, algo novo acontece pela força do Espírito Santo. Algo novo, uma vida nova, uma alegria nova, um modo novo de pensar, um ardor novo, que não deixa a vontade de servir apagar dentro de nós. É uma vontade que é acesa como uma chama. Às vezes adentramos o comodismo, às vezes nos contaminamos com as coisas do mundo, mas precisamos deixar ser conduzidos pelo amor de Deus. Fazer surgir uma vontade de servir de uma forma que nunca se apague. Uma vontade compromissada com o Senhor. Todas essas pessoas que contemplamos hoje estavam ao serviço de Deus. E o homem e a mulher foram feitos para Deus. Não fomos feitos para o mundo. Para Deus. Portanto, que a nossa alma volta para Deus no último suspiro. Precisamos inserir na fé, esperança e caridade. Esse é o resumo de tudo que nós temos que fazer depois da graça que recebemos. E o Senhor falou que nós já recebemos a graça. Conhecer mais Deus, obedecê-lo sem medo, de coração aberto. Sentindo esse céu que abre para nós e que derrama todas as bênçãos, fazendo todo o impossível na nossa vida. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do